Bom dia a todos, povo do Enem. Estamos aí para mais uma videoaula. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou professor de História. Estamos aí para mais uma aula falando sobre o governo de Getúlio Vargas. Vamos dar uma revisada no governo provisório de 30 e vamos tentar ir até 1945. Então, Getúlio Vargas é uma pessoa muito emblemática, é um governo muito emblemático, que cai bastante, tanto em provas militares, tanto na prova do Enem. Então vamos ficar de olho e vamos fazer uma revisada rápida da década de 30. A Revolução de 30, que foi um golpe de militar, que foi lá da morte de Epitácio Pessoa, né? Aquela coisa que nós já vimos no vídeo anterior, que Getúlio Vargas já estava aceitando um ministério no governo de Júlio Prestes, ganhou a eleição de forma fraudulenta. É óbvio que aquelas eleições eram fraudulentas na época da República Oligárquica, como todo mundo sabe, as fraudes foram de ambos os lados. Aí, com a morte de Epitácio Pessoa e com o apoio dos tenentes que já estavam querendo adentrar no poder, houve essa Revolução de 30, que os nossos livros didáticos põem como Revolução de 30, mas na verdade foi mais um golpe na nossa gloriosa e formosa República. O que Getúlio Vargas vai ser chamado para ser o presidente dessa época? Ele primeiro vai anistiar todos os militares, todos os tenentes que foram presos no governo Washington Luiz e Arthur Bernardes, ou seja, solta todo mundo do pessoal, que esse pessoal me apoiou, então preciso desse pessoal do meu lado. Ele vai começar a trocar os presidentes de estados, ou seja, o que nós chamamos hoje de governadores de estado. Ele vai tirar todos eles que foram eleitos, direto ou indiretamente, vai colocar interventores nesses lugares, né? Vai criar os ministérios, Ministério da Saúde e da Educação, que não tinha, Ministério da Indústria, Comércio e Agricultura, que também não tinha. Vai começar a tentar organizar essas coisas, né? Vai tentar chamar a elite cafeira para o seu lado, mesmo a elite cafeira tendo tomado esse golpe. Getúlio Vargas não vai guardar rancor, não vai ser uma pessoa vingativa. Ele vai agregar esses setores da oligarquia cafeira de São Paulo para si, né? Através da valorização do café, através do convênio de Taubaté, né? Para conciliar os interesses diversos, tentar colocar o país para andar, né? E mesmo assim, os paulistas vão se revoltar porque foi colocado um interventor pernambucano a mando de Getúlio Vargas na província de São Paulo, no governo de São Paulo. Ou seja, os paulistas vão ficar muito revoltados, muito chateados e vão se sentir traídos e vão pedir uma nova Constituição no país. Ou seja, vai haver uma revolta. A Revolução de 1932 é petição das elites cafeeiras de São Paulo, junto com aquela elite industrial que está se renascendo, para convocar as novas eleições, que já estavam percebendo, entre aspas, que Getúlio Vargas conduziria o país de forma ditatorial através do interventor. Ele quis colocar que isso seria um sinal de um governo ditatorial. Então os paulistas se levantam, né, contra esse governo. Em 1932 vai ter revolta, vai haver morte, vai haver feridos. Essa revolta constitucionalista cai bastante em prova, então a gente fica bem ligado. Vai haver mortes e feridos em ambos os lados, mas o governo sai vitorioso pela quantidade de pessoas, de material bélico, etc., que nós já falamos em vídeos anteriores. Então Getúlio Vargas sai vitorioso, mas ele não vai guardar rancor dessa elite paulista. O que ele vai fazer? Vai pegar empréstimo do Banco do Brasil e vai arcar com todas as despesas que essa elite paulista teve na guerra. Ou seja, as dívidas que eles promoveram através dessa revolução para tirar Getúlio Vargas dos paulistas. Getúlio Vargas falou: não, pode deixar, eu, Getúlio Vargas, vou pagar para que vocês não estejam esse prejuízo. Okay? Então, com essa medida, Getúlio Vargas vai angariar para si a elite cafeeira para o seu lado. Essa Constituição, a Assembleia Constituinte vai ser formada em 1932, 1933, e essa Constituição só vai sair em 1934, já com algumas
algumas reformas, né, como o limite do poder executivo. Isso vai contrariar, entre aspas, Getúlio Vargas, né? O voto secreto, o voto era aberto, anteriormente o voto era aberto. O voto feminino, porém, o voto vai ser obrigatório, como até o dia de hoje é, né? Então isso já vem na Constituição de 1934, né? O que acontece logo no ano após desse governo de Getúlio Vargas, agora 1934, ele entra pelo voto indireto, ou seja, o Congresso Nacional vota a favor de Getúlio Vargas continuar no governo. Essa eleição foi indireta, o Getúlio Vargas entra de forma indireta. Primeiro governo provisório, 34, ele entra pelo voto indireto, ou seja, o Congresso Nacional põe lá. Logo em 1935 acontece a primeira revolta no governo de Getúlio Vargas, a tal da intentona comunista. Caraca, comunista de novo aqui no Brasil? Sim, né? 1935, alguns militares e alguns comunistas no Rio Grande do Norte, principalmente no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro, propagam uma revolta contra o governo de Getúlio Vargas para tentar tirar ele do poder. E com isso vai angariar Luiz Carlos Prestes e grande quantidade de militares que estavam dentro dos quartéis, que eram comunistas e que estavam vendo essa forma, essa transição de governo, uma chance para eles tirar o Getúlio Vargas do poder e ficar dentro do poder. Só que, é óbvio, Getúlio Vargas, bem esperto, decreta o estado de sítio, ou seja, ele aumenta o poder do executivo, é a chance que ele tem de pôr esse pessoal para correr. Ele usa a ação integralista brasileira com Plínio Salgado. Essa ação integralista brasileira tem cunho nazifascista, ou seja, o nazifascismo está crescendo lá na Europa, Hitler, ascensão ao poder, Mussolini lá na Itália, Franco, né, tudo lá gerando esses governos ditatoriais na Europa. Essa ação integralista brasileira que tinha como presidente Plínio Salgado vai ser usado por Getúlio Vargas contra os comunistas. Ou seja, essa revolta dessa intentona comunista vai ser duramente massacrada, ela vai ser colocada dentro do seu devido lugar, os comunistas vão ser postos, o Partido Comunista vai ser posto na ilegalidade, os comunistas vão sair derrotados, vão ser presos, vão ser torturados. Luiz Carlos Prestes é um que vai ser preso, né? Ele vai colocar em 1966 a Lei de Segurança Nacional, ou seja, que ainda perdura até os dias de hoje. Ou seja, quem for suspeita de atos comunistas, mesmo provando ou não provando, vai ser colocado na cadeia ou vai ser torturado e morto até se provar que não é comunista, né? Então essa Lei de Segurança Nacional ela vai ser uma forma de centralização do poder de Getúlio Vargas de forma ditatorial para que ele consiga controlar as coisas à maneira dele e à maneira das pessoas que estão ao redor dele, ou seja, os tenentes, né? E em 1985 essa tentativa de golpe vai ser abafada, vai ser controlada. Em 1937 vai haver o tal da Constituição, ou seja, Getúlio Vargas, através do seu poder centralizado, vai promulgar uma nova Constituição, né? A Constituição do Estado Novo, a Constituição que ele vai aumentar o poder para ele. Aquela de 34, ele tinha os limites de poder controlado e limitado pelo Congresso. Agora de 37 não. Mas como vai se dar isso? Vai haver o plano Cohen, ou seja, foi forjado uma fake news, como se fosse uma fake news dia de hoje. Foi forjada uma carta escrita como as ameaças comunistas vindo de fora e vindo de dentro novamente, para que a população fosse massacrada, morta, a igreja teria seus bens confiscados, os latifundiários teriam suas terras tomadas pelos comunistas. Houve um pânico geral na sociedade, houve um pânico geral entre as elites, a igreja também ficou preocupada. Então, através desse plano Cohen,
né, de 1935, Getúlio Vargas vai gerar todo esse conflito, todo esse contágio de uma ameaça comunista que vem da Rússia, que vem daqui de dentro, que ele já provou que vinha, e vai de forma consciente, vai controlar essa nova fase do governo aqui no Brasil de forma ditatorial. E então essa Constituição de 1937 ele vai constituir um Estado novo, ou seja, um Estado que vai industrializar. O Estado é que vai controlar o sindicato, o Estado vai controlar a cultura, o Estado vai controlar o povo, vai controlar a sociedade. Então ele vai pegar a capoeira, que era colocado como um jogo, como uma luta, né, que era de forma ilegal, era perseguida pelo governo anterior. Ele vai trazer a capoeira como esporte nacional. As religiões de matrizes africanas que eram perseguidas, né, lá também, através do Código Penal, eles tinham os seus objetos religiosos confiscados, né? E como dia de hoje apareceu lá no museu lá da Polícia Civil, que foram apreendidos lá na década de 20, na década de 30, esses objetos religiosos eles foram devolvidos às pessoas, esses sacerdotes de matrizes africanas, esses religiosos de matrizes africanas, para que eles fossem utilizados como fontes para contar suas próprias histórias, porque eles foram perseguidos lá no início da República. Então Getúlio Vargas vai tirar essas religiões, entre aspas, de matrizes africanas e vai colocar também ao seu lado, vão colocar ele como religião, né? Que eles não se sentiam perseguidos, oprimidos. Agora o candomblé, a Umbanda vão ser colocados dentro de uma cultura que não fossem perseguidos, que eles pudessem proclamar o seu culto religioso de forma que não fosse perseguida nem oprimida. E através desse Estado novo, ele vai colocar, não vai ter mais opção de ter greves, os trabalhadores não vão fazer greve, né? Não vai haver pena de morte, não vai ter mais partido político, não vai ter mais eleição, ou seja, o governo é centralizador, é ditatorial, ele vai ditar as regras, os sindicatos vão ser sindicatos pelegos, né, que vão estar atrelados ao próprio governo. O sindicato é o governo é o sindicato, entendeu? O trabalhador não vai ter voz ativa de greve, de reivindicar, né? O sindicato é que vai fazer essa mediação, mas o sindicato é comprado pelo governo federal. Getúlio Vargas chama os sindicatos para ele, ou seja, não vai ter greve geral nessa época. Em 1939 vai ser formado o DIP, Departamento de Propaganda e Imprensa. O que é isso? É um departamento que Getúlio Vargas vai usar de forma para ele, para colocar os eventos deles, para colocar o que ele está fazendo no governo. É um departamento que ele controla através de propaganda mentirosas, né? Ou até algumas sim que eram verdade, mas a grande maioria era mentirosa, que o governo está abrindo estradas, que o governo está colocando saúde em lugares que nunca tinham sido, que estavam colocando escolas em determinados lugares. A grande maioria desse departamento de imprensa era para propagar obras fictícias ou que estavam ainda em andamento a favor do governo de Getúlio Vargas, né? Em 1939 vai acontecer o que? A Segunda Guerra Mundial, né? Alianças e os grandes empresários capitalistas estão de olho aqui no Brasil como forma de propagar as suas finanças, propagar os seus investimentos. Os Estados Unidos vêm para cá com a política da boa vizinhança na década de 39, vendo uma oportunidade aqui no Brasil de especular o capital financeiro aqui dentro do país. Então, em 1939 vai haver a guerra, os Estados Unidos vai estar neutro, o Brasil vai estar neutro num determinado momento, mas depois o Brasil vai declarar guerra ao eixo, porque a Alemanha começa a derrubar alguns submarinos nossos aqui na nossa costa, aqui, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. E os Estados Unidos vai
negociar com Getúlio Vargas. Você entra na guerra ao nosso lado, né? E nós te oferecemos algumas vantagens, entre aspas, porque o governo norte-americano está tentando colocar os capitais financeiros, como eu falei antigamente. Então, vai haver o toma lá da cá, né? A fome com a vontade de comer. Os Estados Unidos, ela vai criar, através de seus investidores, a Companhia do Vale do Rio Doce, né? A CSN, né? Que são indústrias de base, indústrias fortes de metalurgia e de mineração. Depois a gente vai vender a CSN e a Companhia do Vale do Rio Doce, né, aquela coisa da tragédia de Brumadinho, graças ao governo Fernando Henrique Cardoso, né, que ele que vendeu a Vale e vendeu a CSN para esses grupos de capitalistas externos europeus, mas isso foi conquistado através da negociação entre o governo Getúlio Vargas e o governo norte-americano, né? Vai haver a consolidação muito importante, o que a gente chama de consolidação das leis trabalhistas, o que os governos atuais estão tirando essas vantagens, né, do trabalhador brasileiro, né, a consolidação das leis trabalhistas, conquista de férias, de várias conquistas trabalhistas que estavam sendo cobradas lá no princípio do 20 aqui no Brasil e na primeira década de 20 na Europa, em todo o mundo. Então Getúlio Vargas, através da CLT, angaria para si o pai dos trabalhadores, o pai dos pobres. Ele é o pai dos pobres, ele é o pai da formação dessa nação industrializada que está chegando aqui no Brasil na década de 40. Ou seja, sem ele, o Brasil e o povo não é nada. Segundo ele, é óbvio, é o pai dos pobres, né? Por isso que quando Getúlio Vargas morre, lá na década de 50, é uma comoção nacional, os sentimentos, né? As pessoas mais pobres, mais humildes da sociedade vão ao enterro, aquele sentimento de perca de um grande político, entre aspas, que angariou muita coisa à população pobre, né? De média e porte pequeno de dinheiro, ou seja, pobre, entendeu? Então, até 1944, a gente entra na guerra, a gente vai lá para a Itália, a Força Expedicionária Brasileira vai lutar contra o nazifascismo, ela vai entrar na guerra contra o Japão, Itália e Alemanha, e a gente vai entrar lá dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, vamos conseguir algumas conquistas através de nossas pracinhas, né? Da FEB, do Exército, que vai lutar de forma bravamente, sem recursos, sem muito capital financeiro para gastar na guerra, mas eles foram os verdadeiros heróis, foram guerreiros, foram lá, conquistaram vários espaços lá no Monte Castelo, a conquista do Monte Castelo, foram bravos, foram guerreiros. Quando voltaram da Segunda Guerra Mundial, proporcionaram a seguinte questão. O exército brasileiro lutou contra as forças nazifascismo lá na Europa, ou seja, nós lutamos contra o nazifascismo de Hitler, Mussolini e contra o governo japonês ditatorial. E agora a gente chega no Brasil, estamos no governo ditatorial de Getúlio Vargas, que era adepto ao nazismo e ao fascismo. Ou seja, tem alguma coisa de errado. Os militares se reúnem e tentam avisar Getúlio Vargas que ele tem que ir embora. Ou seja, nós lutamos contra o fascismo, perdemos vidas, ralamos a beça lá na Itália, conquistamos a nossa vitória e chega aqui o nosso governo fascista. Não, Getúlio Vargas, você vai ter que ir embora do governo, você vai ter que se retirar. Getúlio Vargas, não é bem assim, o famoso, as articulações, só que acontece um evento, abre uma vaga de chefe-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era para você colocar um militar no poder. Foi a oportunidade que Getúlio Vargas tinha de continuar no poder, mas sem essa forma ditatorial. Porém, ele faz uma coisa que já não agradava muito mais aos militares. Ele colocou o seu irmão como chefe de polícia civil, ou seja, foi o estopim, né?
para a saída de Getúlio Vargas do poder. O exército retira Getúlio Vargas do poder, né? É decretado um estado de emergência, os militares ficam no poder até as novas eleições, né? Então, com esse, Getúlio Vargas encerra o seu governo ditatorial em 1945, vai haver a eleição em 1946 e só depois que Getúlio Vargas coloca as mãos nos braços de Eurico Gaspar Dutra, que era o general da época, é que o general Eurico Gaspar Dutra vai ganhar a eleição, que era pouco conhecida, as pessoas não conheciam. Então isso já vai ser assunto para uma outra aula. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, muita luz, muita paz, estudem, vão nessa luta, o Enem está vindo aí, não demore, vamos para dentro. Muito obrigado, pessoal, pela atenção dispensada.